Boa noite para os que estão chegando. Vamos aguardar mais a entrada de todos os participantes, mas já entrou bastante gente, 70 e tantos. E, enquanto isso, né, os que já entraram vão vendo aí o nosso aviso de que a atividade, né, ela é gravada, ela pode ser transmitida pelo nosso canal do YouTube. Então, quando for o momento dos comentários, que se lembrem, né, se houver alguma menção à situação clínica, que vai ir para o YouTube, aí que pode ser acessado, né, livremente. Então, se lembrem disso. Bom, acho que a maioria já entrou, então a gente pode ir dando início. Boa noite a todos, né, que estão para mais uma quinta científica. Hoje a gente tem o prazer de receber a Marli, né, que está trazendo um trabalho muito interessante. Acho que vai dar uma bela discussão, Narciso e o assassinato do tempo. Né? Acertei o título. E então, nós vamos fazer como temos feito, assim, a metodologia. Primeiro, a Marli vai fazer a apresentação do trabalho e, depois que ela encerrar, quem quiser participar, clica ali em levantar a mão. Para a maioria que está no computador, ali na barrinha de baixo, né? Alguns, se não aparecer direto levantar a mão, precisam abrir ou reação ou ali nos participantes, mas sempre existe a opção de levantar a mão no Zoom, só que conforme né, o aparelho que a pessoa estiver usando, pode aparecer direto ou precisar abrir alguma coisa da barrinha. Tá? Mas aí cliquem no levantar a mão e vai aparecer para mim na ordem de inscrição, e a gente vai chamar a cada 2 ou a cada 3, né, para os comentários. Então, depois eu relembro isso, mas só para a gente já ir colocando a metodologia, a gente pede que as pessoas que estiverem, né, tiverem feito perguntas ou comentários, fiquem na tela, não saiam, né, aqueles 2 ou 3, para que a gente tenha a sensação da participação, da interação com o público. Então, até que a Marli também possa responder, depois e aí a gente chama outros 2 a 3 de cada vez, né, para a tela. Né? Então, a gente vai usando isso, que aí dá uma sensação melhor de interação. Então, bem-vinda, Marli, né? E é tudo contigo. Vamos ao tempo e ao assassinato do tempo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite do Maurício, da Comissão Científica, para estar aqui. E, bom, antes de começar a apresentação do trabalho, eu vou contar um pouquinho da origem desse trabalho. Na verdade, esse trabalho não foi feito recentemente. Em 2013, teve um evento, um simpósio da Sociedade de Psicologia sobre o tempo. E aí eu fui representando uma outra instituição, na qual eu também dou aula, que é o ITPOA, e eu fui, então, representando a instituição, e nos deram o tema tempo e narcisismo, né? Logo que me passaram esse tema, eu lembrei, então, do termo dessa terminologia usada pelo Green, né, do assassinato do tempo. Então, coloquei o título Narciso e o assassinato do tempo. Bom, lá eu tinha 10 minutinhos para apresentar, cada apresentador tinha 10 minutos. Eu fui a única que consegui fechar nos 10 minutos, porque eu costumo cumprir com esses tempos, né? Mas, bom, e eu gostei do trabalho, e aí pensei, bom, vou mandar para a revista da SPPA, e aí eu incrementei ele um pouco mais, aumentei o trabalho, né? E então também apresentei esse trabalho, foi para a revista, apresentei esse trabalho também já no Congresso Brasileiro,
apresentei lá no próprio IT também, né? E ainda não tinha apresentado aqui, na nossa casa. Aí eu achei que eu poderia apresentá-lo também aqui, e também porque sempre que a gente faz um trabalho, a gente aprende, né? E quando a gente discute ele, a gente aprende mais ainda, né? E assim como eu aprendi, de repente outros podem aprender também. Então, eu achei que seria uma boa oportunidade de poder discutir esse trabalho aqui também, tá? Então, eu vou agora passar, eu vou ler com calma. Deixa eu encontrar aqui, tá aqui. Tá. Eu vou ler com calma, tá? Porque apesar de ser enxuto o trabalho, acho que em alguns pontos ele é um pouco denso. Então, para vocês poderem acompanhar e refletir ao mesmo tempo, né? Tá? Então, aí nós temos uma obra, né? Acho que talvez uma das mais conhecidas, assim, existem outras, né? De Narciso, é de Caravaggio, tá? Que se encontra em Roma, na Itália, tá? Então, ou seja, a figura de Narciso se contemplando no lago. Uau. Do lado? Tá aqui. Ok. Violentada sexualmente por Céfiso, deus das águas, dos lagos, a ninfa Liríope deu à luz a Narciso. Preocupada com o futuro do filho, concebido em tais circunstâncias, consulta Tiresias, e este lhe diz que Narciso teria vida longa desde que jamais contemplasse sua própria figura. Narciso tornou-se um jovem muito belo, despertando desejo em muitos e muitas jovens sem corresponder a seus anseios. Certa vez, detendo-se para beber de uma fonte, apaixona-se por sua própria imagem. Ali fica tentando insistentemente segurar a mesma, mas o espelho d'água se quebra em cada tentativa. Assim passa-se o tempo e Narciso morre à beira da fonte, esperando alcançar a união amorosa com a imagem que o fascina. Nesse lugar nasce a flor Narciso. Aqui está muito resumida, né? Então, a versão de Ovídio, tá? Esse pequeno resuminho, a versão de Ovídio. Bom, em uma versão de Oscar Wilde sobre o mito, este recria a morte de Narciso. As ninfas acabrunhadas pediram à fonte água para chorar a morte de Narciso. E a fonte respondeu que ainda quando todas as suas águas fossem lágrimas, não bastariam para chorar sua morte. Vê-lo bastava para amá-lo, exclamaram as ninfas. Sim, era tão belo. E a fonte pergunta surpresa. Ah, era belo? Respondem as ninfas. Mas tu sabes melhor do que ninguém? Pois Narciso passava todo o dia inclinado sobre o espelho de tuas águas, contemplando-se. A fonte responde, pois se eu o amava, era porque gozava, vendo em suas pupilas o reflexo de minha própria beleza. Eu sempre achei muito interessante essa versão desse final, por isso então, e também porque tem relação com o meu trabalho, né? Tem também bastante relação com a psicanálise da atualidade, contemporânea, então eu incluí essa outra versão do final. Bom, o mito então servirá apenas como um estímulo para pensar sobre como se processa a temporalidade naqueles que, feridos em sua subjetividade, como Narciso, permanecem presos à própria imagem. Prisão que não permite que a libido circule entre o eu e o outro.
Nas patologias do narcisismo, o tempo não leva a transformações, e sim apenas a repetição do mesmo. Sabemos que o tempo se constitui na relação com o outro. De acordo com Green, o tempo do outro se interpenetra com o tempo do sujeito, a partir do ritmo das aparições e desaparições do objeto. Objeto com papel fundamental no desenvolvimento do processo secundário no indivíduo. Pois, dependendo como conduz esses ritmos, ajuda a criança a tolerar esperas, suspender ou postergar a descarga. Assim, auxilia na ligação e transformação das pulsões, consequentemente, no desenvolvimento do juízo de realidade e da capacidade simbólica do sujeito. No entanto, se esse objeto for como a fonte, que não reconhece as necessidades e ritmos próprios do bebê narciso, porque a fonte estava também, totalmente voltada para ela, olhando apenas a si própria, a sua beleza, é muito provável que essa criança enfrentará um sério problema para se constituir enquanto indivíduo. Traumatizada, irá buscar ao longo da vida reparar o dano. Poderá entrar num círculo vicioso, baseado na compulsão à repetição, onde, em busca de ligação, repete como Narciso a tentativa de segurar a imagem desejada, vendo-se a toda hora impedido pela quebra do espelho d'água. E assim, sem conseguir descentrar-se de si mesmo, desmente a passagem do tempo. Winnicott observou que quando a criança não é atendida em suas necessidades, ao invés do ambiente adaptar-se à criança que nasce, é ela que deve adaptar-se ao mesmo. Assim, se dará uma adaptação forçada, ao preço de uma clivagem do ego, que priva este de uma parte essencial dos processos maturacionais e integradores. O resultado acaba sendo o apagamento da diferença das gerações e a desorganização do Édipo, que ela implica, além, também da constituição da alteridade. Para que o princípio do prazer se institua, a exigência de trabalho psíquico imposta à criança não deve exceder sua capacidade de ligação. Na medida em que existir uma harmonia suficiente entre ritmo interno, traço interno da experiência de satisfação e percepção exterior, a pulsão não será vivida de forma violenta, o que favorece sua ligação e sua transformação. A harmonia entre o interno e o externo dependerá, portanto, do ritmo da presença-ausência do objeto. Ao impulso rítmico interno deve corresponder a presença externa do objeto. Para sentir-se plenamente agente do que nela se passa, é necessário que o ambiente dê um tempo suficiente para cada uma das atividades da criança, para que a criança possa integrar, a sua experiência. Roussillon destaca que, num bom ritmo, os cuidados maternos aparecerão à criança como significantes da união simbiótica harmoniosa primária. Ao contrário, a desarmonia e a desritmia darão a esta uma impressão de um mundo incontrolável, se tudo vem muito depressa, ou de um mundo desesperador, se tudo vem muito lentamente. E ambos os casos resultarão em rejeição, em submissão passiva, ou numa experiência de aniquilamento da capacidade de satisfação. A criança não pode, então, ser o seio, como disse o Freud.
ao invés disso, torna-se seio mau. Ao inscrever-se na indiferenciação subjetiva primária, enquistada no narcisismo primário, tais experiências, demasiado repetidas, deixarão na criança um núcleo de culpabilidade primária, ou seja, ela não foi capaz de criar um mundo satisfatório e adaptado, tá? Como é importante, é necessário, nesse período narcísico, né? O que o Winnicott também trouxe sobre a ilusão, a importância que a criança se iluda de que é ela que está se provendo, né? Se dando tudo que a mãe está dando para ela. Bom, num ritmo muito rápido, segue o autor, a criança se sentirá despossuída, liquefeita, inconsistente, exposta a angústias de esvaziamento, de despejo, que ela poderá, então, voltar contra si mesma numa defesa paradoxal, em vez de refleti-las. Num ritmo muito lento, a experiência perderá seu sentido, seu valor e sua vida, mobilizando uma angústia de perda de objeto e de abandono. É o ritmo dessa experiência entre o par, pulsão objeto, seu período, que sustenta, ao mesmo tempo, seu caráter apropriador e seu caráter vivo, animado. Sustenta o autor que o ritmo suficientemente bom permite-lhe constituir-se como fonte da excitação pulsional e lhe dá o tempo de localizar e organizar esta. O tempo da mãe é diferente, em essência, do tempo da criança. Por isso, salienta Green, a mãe deve se identificar regressivamente com a criança e a criança progressivamente com a mãe. Talvez mais a mãe, né, regressivamente, do que a criança ainda progressivamente. É a partir dos encontros intermitentes entre mãe e criança que as funções de objeto vão ajudar a integração dos sentimentos de amor e de ódio, tanto quanto aquelas relacionadas com construtividade e destrutividade. E sobre os modos de oscilação das experiências prazerosas e desprazerosas. Todos esses aspectos contribuem para a construção da experiência do tempo. Ainda Roussillon assinala que se o bebê não consegue identificar seus próprios estados internos no espelho parental primário, narcisismo primário, esses podem, inclusive, se deformar devido a um reflexo muito distorcido, ou até se apagar por ausência de resposta do duplo. O mesmo autor acredita que quando o objeto falha no desempenho de sua função de espelho, frustrando as expectativas narcísicas primárias, o sujeito tenta incorporar o objeto e a parte do self que ele sente ter sido confiscada pelo objeto. Ao grudar no objeto, o processo de luto pela perda do mesmo fica paralisado na base e aprisionado em um paradoxo, pois desistir do objeto implica também em desistir de uma parte do self que está sequestrada dentro do objeto. Aí me pergunto, não estaria Narciso procurando junto à fonte o que lhe foi confiscado, seus próprios estados internos, desta vez, quem sabe, reconhecidos e traduzidos, para finalmente poder constituir sua identidade? No entanto, a fonte não reconhece Narciso, não pode lhe fornecer o que busca. Como Narciso também não vê a fonte, segue parado no tempo, esperando o que não vem compulsivamente. Green considera que na compulsão à repetição temos uma fantasia louca que nos diz que podemos parar a marcha do tempo. Como se ao tentar pará-la, efetuássemos um assassinato do tempo. A repetição não conhece outro destino, diz ele, que esperar sem fim o retorno do mesmo, inclusive quando poderia contentar-se provisoriamente
com o retorno do semelhante. Narciso não se contenta com amar e ser amado por Amênio, Eco, as ninfas. Apenas sua própria imagem, o idêntico, lhe serve. Para amar o semelhante ou o diferente, seria necessário renunciar à imagem narcísica de si mesmo. Sua Majestade, o bebê. Apenas assim seria possível uma vida de criação e de desejo, onde o tempo é reconhecido e, portanto, capaz de efetuar transformações. Green também sugere o termo antitempo para situações onde tudo deve voltar ao ponto do qual partiu. Nenhum conflito deve ser considerado com um mínimo de suspensão para elaborar-se e logo, possivelmente, superar-se. Tudo deve ser atualizado para esgotar-se no ato, não apenas para que nada progrida, senão para que nada novo apareça. Muitas vezes, a única realidade psíquica desses pacientes, refere o autor, é formada por objetos que apenas existem através do desapontamento ou desprazer que criam. Todo o ódio próprio que habita neles reflete um compromisso entre o desejo de uma inextinguível vingança e, coexistindo com este, o desejo de proteger o objeto contra esses desejos hostis a ele dirigidos. Essa vingança nasce de uma ferida que os atinge em seu verdadeiro ser e que incapacita seu narcisismo. Não perdoam o objeto por sua incapacidade de valorizá-los, pela sua ausência na ocasião em que mais necessitavam dele, e pelo fato de que este objeto tem fontes de prazer diferentes deles próprios. Sendo assim, não podem melhorar, pois estão convictos de terem sido privados do amor a que tinham direito e, portanto, não aceitam abandonar o objeto sem que este lhes dê o amor devido até o final. Nesse sentido, Green salienta que a reação terapêutica negativa é a prova de que as fixações no ódio são muito mais tenazes que as fixações no amor. Onde predomina a destrutividade, tanto a representação dos objetos, quanto os processos temporais que lhes são aderidos, são destruídos, resultando num tempo petrificado e impossibilitando a ideia da morte desses objetos no psiquismo. O objeto é odiado, mas seu amor e sua presença permanecem de importância vital. Também a morte do objeto deverá ser ao mesmo tempo buscada e repelida. A única maneira de satisfazer essas exigências contraditórias seria congelar a experiência do tempo e negar as fantasias a ela ligadas. Na situação analítica, é grande o perigo de se estabelecer um diálogo de surdos, onde a queixa de não estar sendo ouvido em sua demanda é constante. Green adverte que o que pode não estar sendo ouvido pelo analista é a necessidade do paciente de não ser ouvido em nenhum caso, para preservar o processo de repetição como único modo de investimento aceitável, posto que protege e perpetua sua causa, às vezes mais valiosa que sua vida, refere o autor. Ou seja, o antitempo se faz presente na relação transferência contra transferência. O paciente, dessa forma, tenta evitar o confronto com a vacuidade, o vazio. Se o objeto mal é deixado para trás no passado, o temor é de que seu desaparecimento poderá deixá-lo confrontado pelos horrores do vazio, sem qualquer possibilidade de ser capaz de prover uma substituição na forma de um objeto bom, embora este último possa estar disponível.
antes o delírio do que a morte psíquica, antes o objeto mau do que nenhum objeto. A compulsão a desfazer, a ação da pulsão de morte assassina o tempo. Do ponto de vista do par pulsão-objeto, a compulsão à repetição do além do princípio do prazer surge da impossibilidade de elaborar uma solução aceitável, compatível entre o funcionamento pulsional e o funcionamento do objeto primário. Uma precoce situação traumática impediu a instauração do princípio do prazer. Green considera que, nesses casos, a lógica do psiquismo sofre uma subversão. Subversão devido à predominância da autodestrutividade, narcisismo negativo. Ao predominar o narcisismo negativo, que visa o retorno do psiquismo à sua tensão mínima, por evocação do princípio de nirvana, revela-se a carência da constituição do narcisismo primário, indicando a falha do objeto em sua função primordial de ajudar na ligação e transformação das pulsões. A vida, nesses casos, se detém no tempo do trauma e coagula a temporalidade, como se tudo o que é posterior ao trauma não fosse mais que um simulacro em que ela finge continuar. Também Maruco, ao se referir à dificuldade que enfrentamos com esses casos, coloca que esta reside no fato de que a repetição é preferível à recordação, vejam só, pois a recordação não pode ser modificada, enquanto que na repetição existe a ilusão de modificação, ou seja, a pessoa repete procurando evitar a recordação do passado traumático de privações, onde o ego da identificação primária precocemente se enfrentou com o desamor. A dor psíquica que a lembrança pode trazer somente é tolerável mediante uma compensação, através da fantasia ou da recordação mítica do ego ideal, propõe o autor. Fantasia que encobre o traumático. Novamente o paradoxo. Através da repetição atual do doloroso, o indivíduo mantém o mito da criança feliz. As injúrias narcisistas se atualizam na intenção de prolongar aquele narcisismo primário. Ainda para esse autor, a compulsão repetitiva, dirigida a partir da estrutura narcisista, é o engano pelo qual a pulsão de morte, em lugar de destruir o narcisismo primário, o faz presente e, com isso, o perpetua através do automatismo da repetição. Assim, a criança segue em seu encantamento, na medida em que a presentificação atual do trauma, ainda que dolorosa, oferece a perspectiva de um futuro, mas não qualquer futuro, senão um futuro idealizado. Mas somente quando o paciente consegue reconhecer o traumático como passado, é que este será definitivamente passado. Somente então o tempo passa a existir. Se o paciente resistir em renunciar ao passado, refere Maruco, não é porque seja, não é apenas porque seja traumático, senão porque renunciando ao passado, ele teria que renunciar a um futuro ilusório do quando eu crescer serei. Ainda dentro desta ideia da repetição, que coagula o tempo, Botella, referindo-se à necessidade que os pacientes limítrofes têm de repetir a desesperança e a dor, assemelha-os às crianças mericistas, na medida em que regurgitam e tornam a engolir sua dor. São pessoas, enfatiza o autor, governadas pelo autoerotismo da desesperança, solução sentida como a menos perigosa, um mal menor, frente à dificuldade insuperável que enfrentam. O autor considera que esse caráter demoníaco na repetição dos afetos, além de alimentar a experiência autoerótica da dor, provoca obstáculos no âmbito do funcionamento do pensamento. A dor invade toda a vida psíquica. As representações sucumbem
diante da potência dos afetos dolorosos. O resultado é um esvaziamento do intrapsíquico, do representacional e da temporoespacialidade, em benefício do atual, do presente e do perceptivo. Também Joyce McDougall considera que as medidas adotadas por pacientes muito feridos em seu narcisismo representam técnicas de sobrevivência. Diante do risco de perder de vista aquilo que lhe serve de anteparo na superfície das águas, Narciso prefere morrer, ou até mesmo lançar-se no poço sem fundo da fusão mortífera, a enfrentar o seu vazio interno, destaca a autora. Para salvaguardar seu equilíbrio narcísico, institui um arranjo particular em sua relação com o outro, afastando-se do mundo dos outros, vivido então como uma ameaça para tão frágil equilíbrio, ou, por outro lado, apegando-se aos outros com uma sede de objeto apenas saciada na presença daquele a quem incumbe a função de refletir a autoimagem fugaz. Se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar, disse Freud, estamos destinados a cair doentes. Em seguimento a ele, Green complementa. Mas, como o eu não pode nunca substituir totalmente o objeto, nós temos fome de objeto, diz o Green. Qualquer que seja a ilusão que o sujeito deseja manter a esse respeito, encontrando um prazer de existir na solidão, em breve os limites desta operação se farão sentir. Será então necessário que os investimentos do eu se enriqueçam com outro investimento endereçado a um objeto integralmente idealizado com o qual irá se fundir, da maneira como procedia com o objeto primário. É assim que uma serenidade pode, por fim, ser alcançada ao se encontrar no seio de Deus, desvalorizando ao mesmo tempo todas as alegrias simplesmente humanas. Alegrias que Narciso, talvez junto a algum dos jovens apaixonados por ele, pudesse sentir, caso conseguisse renunciar ao objeto primário com o qual se mantém fusionado. Procurando finalizar essa escrita. Frente a tantas defesas adotadas por Narciso como técnicas de sobrevivência, frente à tendência a se repetir no campo analítico a repetição mortífera que coagula o tempo, que alternativa temos para que a temporalidade volte a ser um fator de mudança, de criatividade e de vida? Como auxiliar Narciso a se reconhecer no reflexo das águas, a se enfrentar com sua dor, com seu passado? Sabemos que somente assim, isso eu digo porque Narciso, na verdade, quando ele se olha na água do lago, né, ele também não sabe que é ele que ele está olhando, ele acha que é um outro, mas não é ele próprio, né? Então, nesse sentido que ele não se reconhece no reflexo. Sabemos que somente assim poderá construir um espaço psíquico e tornar-se um sujeito. O próprio desejo para se constituir necessita que a pessoa se reconheça, já que é este que induz a consciência de separação e a consciência da dissincronia temporal com o objeto. Se, como analistas, nos sentimos disponíveis e ouvindo a demanda, mas o paciente, para perpetuar sua causa, por uma incapacidade de fazer um luto pela perda do objeto, como referem os autores estudados, não se sente compreendido como sair desse impasse. Precisamos ter muita paciência e sobreviver, como nos sugeriu Winnicott. Green observa que esses pacientes têm a necessidade de criar o desespero no analista e precisam verificar que o mesmo sobrevive e continua analisando o que se passa em seu mundo psíquico. Para passar da repetição mortífera à representação, é imprescindível que se constitua um diálogo,
num espaço potencial que dará lugar a um processo de transformação subjetiva. E essa transformação incluirá prantear a morte de Narciso, imagem narcísica de si mesmo, prantear a perda da indiferenciação com o objeto primário, aceitar que este, como objeto do ambiente, fez o que pôde, estando ele mesmo vítima de seus próprios conflitos, prantear a perda da fantasia de um futuro ideal. É extremamente doloroso ter de seguir em frente, renunciando a tudo aquilo que o fez sobreviver até então, mesmo que fossem apenas simulacros. Se o paciente conseguir renunciar à repetição, em prol da representação, o tempo se faz história. O tempo passado é substituído por um relato, historização do vivido, imprescindível para investir o tempo futuro. A profecia de Tiresias, de que Narciso teria vida longa, desde que jamais contemplasse sua própria figura, assume outro sentido nesse caso. Se Narciso realmente conseguir contemplar sua imagem, reconhecendo-a como sua e entrando em contato com a sua verdade, constrói um espaço psíquico e torna-se um sujeito. Morre Narciso e nasce Édipo. Aqui eu estou citando a Júlia Kristeva, que trouxe essa ideia que me pareceu muito interessante. A repetição, então, se faz representação. No entanto, se for incapaz de reconhecer a si próprio na imagem, mantém a ilusão da imortalidade, desmente a passagem do tempo e o futuro não existe. Seguirá se amparando em simulacros, sem possibilidade de desejar, criar e realmente viver. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado, Marli. Muito Deixa eu ver como é que eu muito tiro. Poético, né? Já saiu. Bom, pessoal, acho que tem muita coisa aqui para a gente aproveitar e conversar, enfim. E então, eu peço que quem quiser fazer comentários, questões, vá se inscrevendo ali no levantar a mão, né? E vamos dar um tempinho para as pessoas formularem as questões, irem se inscrevendo. E a gente vai, então, vou lembrar que a gente vai passar, as pessoas que estiverem inscritas para a tela, né, com a imagem e o som, e vão poder fazer os comentários ou questões, e enquanto a Marli estiver respondendo, né, inclusive ao seguinte, enfim, eu peço que fiquem na tela para a gente ter a sensação do diálogo, da presença, né? Então, até que termine de se responder as questões, os comentários de cada grupo, e depois aí a gente passa os seguintes. Então, podemos passar os primeiros, a Grayson, por favor, a Kátia Dalanho e a Maria Cristina Vasconcelos. Kátia Dalanho e a Maria Cristina Vasconcelos. Oi. 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 Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, não estamos te vendo. Tem que liberar a câmera. Agora deu. Agora sim. Agora deu. Tudo bom, Marli? Tudo. Bom, esse é um trabalho, eu gostei muito desse trabalho, até a gente já tinha conversado um pouquinho, né, Marli, sobre ele. Acho que é um trabalho muito profundo, né, muito consistente, e eu teria várias questões para comentar, mas eu gosto muito da questão dos ritmos, até porque tem a ver com as coisas que eu venho estudando e venho escrevendo, né? E eu pensei na coisa dos ritmos, na questão dos ritmos, junto com a questão técnica, né?
Então, tu citas aqui dois tipos de ritmos, né? Um ritmo em que o objeto se coloca como muito rápido, né? Provocando invasões, né? Basicamente. Ou um ritmo em que o objeto se coloca muito lento para as necessidades do sujeito, do bebê, né? Provocando um esvaziamento. Eu pensei numa terceira possibilidade, que é um ritmo caótico, que eu tenho visto em alguns pacientes. Um objeto absolutamente caótico, em que o sujeito não sabe o que esperar, né? E quando tu colocas mais para o final a questão da técnica e o conceito do Winnicott, da necessidade de sobrevivência do objeto, né? E que isso se derrama na transferência, e o paciente procura provocar no analista essa sensação desesperadora, né? Eu pensei, junto com a sobrevivência do objeto, com a nossa sobrevivência, né? A necessidade de estabelecimento desses ritmos não invasivos, não intrusivos, não muito lentos e não caóticos, né? Que talvez seja a forma mais eficaz de auxiliar essas pessoas, de acompanhar essas pessoas, fazendo o espelhamento necessário, então, né? Porque quando há uma falha de ritmo, há uma falha no espelhamento, me parece, né? Sim. E então, para que não se estabeleça isso que tu chama de diálogo de surdos, né? Que a pessoa possa ser não somente ouvida, mas compreendida com todas as suas necessidades de ser espelhada, né, dentro de um ritmo coerente, né? Então, eu queria te fazer essa pergunta, ver o que tu acha, se isso entraria também na questão técnica, além da sobrevivência, né? Tá? É isso. Obrigada. Marli, como é que tu prefere, individualmente, ou a Cris coloca também as questões Eu aí? acho que dá para mais uma. Pode ser mais uma. Tá? Cris, oi, Cris. Oi, parabéns, Marli, pelo trabalho. Achei super bonito. É um tema que eu gosto, né? Que, enfim, estudei para o meu trabalho também. E achei super interessante a forma como o Oscar Wilde coloca o mito, né? A questão da fonte não podendo olhar, não espelhando o olhar, né? Mas se vendo nos olhos de Narciso, e que me parece, enfim, tu coloca isso o tempo todo, me parece fundamental, né, nesse traumatismo, né, que se estabelece nesse momento inicial, que é esse sujeito não poder ser visto pelo outro como um sujeito, né, mas assim, ele tendo que responder, reagir a essa invasão, vamos dizer assim, ou esse não olhar do objeto, não poder olhar esse sujeito como um outro, e aí não se estabelece essa separação. E aí eu vou te colocar, só para a gente discutir, eu achei super interessante isso, e que é o que eu me pergunto sempre, né, o quanto, e penso, o quanto a gente vê hoje isso, o quanto existe uma pressão na cultura atual de não reconhecimento desses ritmos, das necessidades do bebê, das necessidades dessa família, para que ela possa oferecer o suporte para esse bebê, para esse sujeito que virá se constituir. E acho que também, assim, entrando dentro da questão da Kátia, a própria psicanálise sofrendo pressões, enfim, a cultura não tolerando os ritmos que a psicanálise propõe, que é um espaço, né, para que esse sujeito possa ser visto, possa se nas suas necessidades, e possa se estabelecer um ritmo adequado para que esse sujeito possa vir a se constituir, né? Enfim, tem várias coisas no trabalho, mas estou te colocando para a gente pensar e para te ouvir mais um pouco. Obrigada, achei excelente, bem legal o trabalho, assim, com várias coisas, vários questionamentos que ele levanta para a gente poder pensar. Bom, obrigada, Kátia.
Obrigada, Cris, né? Vou tentar conversar com vocês, responder, conversar, vamos ver, né? Kátia, é muito interessante, então, né, a tua questão, e eu sei que tu está trabalhando com os ritmos, né? Kátia está envolvida aí também com o trabalho dela sobre a palavra, né? E sim, né, Kátia, nós, como analistas, também temos, então, que respeitar o ritmo, né? Ou, e nesse sentido, assim, então, refletir, né? Para o paciente aquilo que estamos vendo nele, não em nós, não o nosso ritmo, mas o ritmo dele, né? E aí também já entro, talvez, respondendo para a Cris, né? O quanto, dali a pouco, a própria cultura, numa exigência de pressa, de não dar tempo para as coisas, seja para uma criança, seja para o paciente, numa análise, né? A gente sabe, por experiência própria da nossa análise, assim como das análises dos pacientes, a necessidade desse tempo, né? E ainda mais, então, nesses casos, onde, digamos assim, né? Pacientes que sofreram traumatismos muito precoces, num tempo, aí eu vou pegar o que o Winnicott coloca, que eu acho que é muito interessante, né? Até por causa daquela ideia do medo do colapso. Então, se foram traumas de um período, né, muito precoce, né, esse trauma ele não foi representado, né? Ele como que está fora do psiquismo. Ele ainda precisará ser representado. E para que ele vá ser mais tarde representado, esse trauma, então, tem que, digamos assim, acontecer novamente na sessão, na transferência, né? Para que isso possa ser, inclusive, trabalhado, e por aí também, acho que eu vou juntar com o diálogo de surdos, né? Porque não basta um momento, digamos assim, ou uma situação traumática que vá se repetir no consultório, né? Pode ter mais, mas tem um autor que diz assim, né, que até as possibilidades da pré-cu no tratamento, existem poucos momentos para isso, né? E que tu podes construir algo ou interpretar algo, só que o trabalho em cima disso é muito mais, digamos assim, leva muito mais tempo, né, do que a situação ocorrida ali, né? Então, quer dizer que primeiro precisa um tempo, tem que ter uma relação ali, acho que de confiança também, para que esse trauma possa se repetir ali, que isso, então, possa ser, de alguma forma, com o tempo, integrado dentro do sujeito, e por aí, então, né, ser representado. É o que eu fui dizendo no trabalho, né, que quando tu cria a representação, tu poderá deixar de repetir no ato, né, ou o mesmo, né? O tempo irá passar a existir. O tempo tem a ver com representação das tuas experiências dentro de ti, para tu poder, então, né, digamos assim, trazer a memória, recordar, né, e não repetir, né, no ato, tá? Eu acho que quando o Green fala do diálogo de surdos, né, isso é do texto do Loucuras Privadas, né, do Green. Eu gosto muito desse livro, eu acho que ele é muito clínico, né, e à medida que eu vou lendo ele, eu sempre vejo muito a minha clínica, em alguns casos, né? Então, o Green me ajudou muito, não só o Green, Roussillon também me ajuda bastante, Winnicott, enfim, né? Mas o diálogo de surdos eu acho que tem a ver com isso, assim, ó, que não basta uma situação no consultório onde dali a pouco volta algo,
né? E que dessa vez, então, vai ser vivenciado pelo paciente. É todo um trabalho depois disso. E todas as, eu nem sei se caberia aqui usar o termo resistência, mas todo um temor do paciente com mudar, com fazer diferente, né? E por isso, então, vai haver momentos de diálogos, talvez, de diálogo de surdos. Vão haver momentos de... digamos assim, como se o tratamento tivesse parado, não tivesse acontecendo nada, né? Então, ocorrerão esses momentos, o que aí a gente tem que, bom, ir se dando conta, e até ouvir isso que o Green falou, que eu achei muito interessante, porque dali a pouco o sujeito quer manter essa situação, ou não consegue outra, né? E, às vezes, também tem uma questão que eu noto, assim, que o que dificulta, às vezes, o paciente também abandonar uma coisa de, tipo assim, uma vitimização, né? Porque realmente, como eu coloquei ali as palavras do Green, não é fácil tu recordar, tu abrir mão desse futuro ideal, tu recordar, porque com recordação vem muita dor, tu não vai mudar o que aconteceu, né? Tu não vai ser aquela criança feliz que tu gostaria de ter sido, né? E por isso, então, que eu acho que a gente, no tratamento, enfrenta momentos digamos assim, né? Numa situação traumática ali, vivida talvez pela primeira vez conosco, né? Mas depois disso tem muito trabalho pela frente. E esse trabalho haverá momentos de, enfim, progressivos e regressivos, tá? Acho que mais ou menos foi isso, Kátia. E sim, então não podemos ser, né? Realmente, assim, temos que achar essa medida, né? Esse tempo, essa distância também ideal, né? Quando ficamos, não podemos abandonar, nos retirar demais, não podemos entrar de sola, né? E isso que tu trouxeste é muito interessante do caótico. Imagina, então, se nós formos, né? Enfim, caóticos, bom, né? Difícil daí, então, ajudar o paciente vai continuar nessa repetição, né? E acho que, Cris, talvez eu já tenha respondido, eu acho, né? Também com relação a isso, assim, de que o quanto não é dado tempo, né, para as crianças, e veja, não é assim em tudo, acho que tem coisas que se dá o tempo, tem outras que não se dá o tempo, então tem coisas que, né, digamos, a criança fica muito exigida, é exigida além do que ela pode dar. Tem outras coisas que não, né? Mas sim, vivemos numa cultura da pressa, né? Da falta de tempo, e isso está influenciando no desenvolvimento das crianças, futuros pacientes, e que onde muitas vezes também eles vão estar pressionados e nos pressionar a encurtar o tempo. E a gente sabe, né? Acho que até o trabalho também está sendo importante nesse sentido, até para a gente poder falar o quanto o tempo, né, é necessário, né? Não, senão seguirá sendo um simulacro, né? Tá? Muito obrigada pelas questões, gurias. Bom, nós temos inscrito o Carlos Marcírio, pedi para o Gleison ir passando. O Ferrari me mandou um aviso aqui que ele se inscreveu, mas aí faltou luz lá onde ele está e ele ficou sem internet, ele está tentando voltar. Se ele voltar, a gente passa, então, o Ferrari, e eu também estou inscrito, mas eu fico para depois. Então, Carlos Marcírio. Não, eu não estou... Oi? Tem que liberar som e imagem. Liberou? Som sim, a imagem não. Alô, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, não estamos te vendo. Bah, mas é uma pena. E o som agora fechou de novo. Agora vemos. Apareceu a imagem. Agora sim. Agora estão os dois. Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Marli, né,
pelo trabalho dela, eu acho um trabalho excelente. A minha colocação é muito mais num sentido, eu não sei se o termo é polêmico, mas talvez seja. Eu penso que a segunda tópica do Freud, ela muito calcada na questão da pulsão de morte. E se a gente for olhar bem os trabalhos do Winnicott com alguma maior atenção, o Winnicott é terminantemente contra esse conceito. O Green não cita isso, né? O Green é um grande fã do Winnicott, mas ele não cita isso. O Winnicott refere que a tendência toda da questão narcísica é se voltar para um lugar extremamente de refúgio e protegido. E esse lugar seria um lugar pré-traumático, mas ele não fala em pulsão de morte. Então, ao contrário, ele critica, naquele trabalho dele, acho que na natureza humana, né, se não me engano, ele fala no estado primário do ser, ele critica a teoria do Freud sobre essa questão constitucional. E ele refere, então, que tudo para ele, como pediatra, inclusive, era ambiental. Então, eu queria que a Marli comentasse um pouco sobre isso, porque a gente tem a questão do narcisismo negativo no Green como uma questão constitucional de pulsão de morte. E em Winnicott não é assim. Em Winnicott é uma tentativa de se voltar para antes, digamos, de uma decepção muito grande lá no estágio de dependência absoluta, onde haveria uma ranhura, digamos, mais psicótica. Então, é esse o meu comentário, é num sentido de polemizar o conceito da pulsão de morte, que para o Winnicott não existe. O Winnicott chega a citar que é algo, digamos, que ele relaciona com o pecado original, isso ele diz no Brincar e Realidade, e outros autores, inclusive, que são contrários a essa questão constitucional. Essa é a minha polêmica, e parabenizando a Marli pelo trabalho. Maurício, posso responder Marcílio. esta primeiro? Sim. Não, ela estava perguntando. Tá. Não, mas é que me chamam de Maurício às vezes, Marcelo. Não. É que tu tem um primo, Marcílio, né? Isso mesmo. Tá bom. Não, Carlos, eu só estava pedindo para o Maurício, porque eu acho que é uma questão importante que tu está trazendo, tá? E, bom, o Green, né? Ele pega o conceito de pulsão de morte de um jeito um pouco diferente do Freud, tá? Talvez para o Freud fosse realmente mais constitucional. Para o Green, ele diz assim, que ele não consegue pensar o conceito de pulsão de morte sem o objeto, e um objeto que falhou, tá? Então, nesse sentido, tu sabes o quanto o Green gosta do Winnicott e utiliza o Winnicott, né? Utiliza Bion também, né? Ele gosta muito dos dois, né? E para ele o conceito de pulsão de morte está ligado ao objeto que também não correspondeu às expectativas, às necessidades, né? Do sujeito, tá? Deixa eu pensar assim, ó. Quanto a essa questão do refúgio em Winnicott, né? Bom, eu acho que tudo que eu fui falando e mostrando do Narciso na fonte, é um refúgio, né? E é bem possível um refúgio pré-traumático, né? Inclusive, assim, se a gente pensar que o sujeito não estava lá quando sofreu o trauma, mas o trauma deixou marcas, né? E por isso ele vai sempre, de alguma forma, tentar voltar. Por aí, o conceito de compulsão à repetição. Ele vai tentar voltar para, como diz o Roussillon, ser integrado, tentar ser integrado ao psiquismo, né? Então, isso volta, assim como no neurótico. Tem o retorno do recalcado, aqui nós temos o retorno, né, do cindido. Tá? Bom,
quando tu tentas fugir do retorno do que foi cindido, de certa maneira, tu está procurando esse, eu acho, pré-traumático, né? Tu procura te refugiar aí. Só que a verdade do sujeito, digamos assim, ou o que aconteceu, né? E até se a gente pensar que o que alimenta o psiquismo é a verdade, né? Então, o trauma, ele não deixa de tentar se fazer presente, né? Nesse sentido, numa tentativa, pensando com Freud agora, né, de ligar. Só que se não houver um objeto capaz de compreender, de escutar, né, vai apenas se repetir e voltar para o mesmo lugar. É o caso, então, de Narciso, que a fonte não o vê, não o vê, não o enxerga, não vê as necessidades de Narciso, né? Então, não acontece nada. Narciso segue procurando indefinidamente ali e não encontra, né? E, bom, da mesma forma, né? Isso é no consultório, na transferência, que essas coisas, então, têm que se dar e se passar, né? O tempo se constitui na relação com o outro, né? E aí nós temos que ser um outro que possa respeitar o tempo, né, do paciente e refletir, digamos assim, suas necessidades, né? E eu acho que aí é nossa sensibilidade, enfim, né, que vai nos ajudar, eu acho. Obrigada, Carlos. Maurício? Eu que agradeço. Obrigado. Enquanto o Ferrari não consegue voltar, eu queria colocar algumas questões assim que me vieram. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que tu conseguiu no teu trabalho e fazer uma articulação muito harmoniosa entre os autores, assim. E eu pensei em levar um pouco mais adiante, propor levar um pouco mais adiante essa articulação, no sentido assim de que dessa falha do espelhamento, né? Essa falha do retorno, assim, do duplo. Eu queria te perguntar como é que tu vê a articulação disso que o Winnicott trouxe, o Roussillon desenvolveu tão bem, do espelhamento, com o conceito da mãe morta do Green. E especialmente assim com o conceito ampliado da mãe morta, como o Gregório Corron colocou aquele volume sobre a mãe morta, e diversos autores fizeram uma ampliação do conceito estrito, aquele que o Green colocou, né, para colocar o complexo da mãe morta como um núcleo das patologias narcísico-identitárias ou das estruturas não neuróticas, mas a ideia da mãe morta não só como um luto intercorrente, mas a mãe morta no sentido do objeto que está presente fisicamente, mas está ausente em termos de disponibilidade afetiva, né? Ele não pode dar retorno. E aí aquilo que tu colocou, né, do Oscar Wilde, né, da fonte que não estava vendo, né, não seria uma forma de mãe morta no sentido de indisponibilidade afetiva para poder refletir os estados? E aí eu pensei na articulação com o que o Roussillon também diz, que a gente, né, como meio maleável, a gente tem que estar disponível para ser afetado pelo paciente. Não retaliar, mas ser afetado, não ficar impassível, né? Assim, então essa era uma questão, assim, como articular, como é que tu veria nessa articulação com o conceito ampliado da mãe morta, e ligado a isso também um outro mito mais recente, mas que é muito presente nas séries, nos filmes, enfim, né? E recorrente, que é o mito do vampiro, ou o mito dos zumbis, né? Dos mortos-vivos, e que, bom, se a gente dá uma passada pelo Netflix, é impressionante a quantidade de filmes e séries que usam isso, né? E eu me lembrei, né, que no Drácula, o Drácula é um morto-vivo que não consegue morrer, né?
e, ao mesmo tempo, ele não tem, o vampiro ele não tem imagem no espelho, né? Ele passa diante do espelho e não aparece imagem nenhuma, não retorna, o espelho não retorna nada para ele, e com isso ele não consegue morrer. Então eu me lembrei muito disso quando eu vi a tua descrição ali, né, que eu pegando a Cristeva de que o Narciso precisa morrer para o Édipo advir, né? Assim eu me lembrei do mito dos mortos-vivos, né, e do Drácula não tendo imagem no espelho, não conseguindo morrer, né? A não ser que alguém ponha uma estaca no coração. Tá? Então, por algumas coisas que eu fui pensando, assim, queria te ouvir. Maurício, foi bom tu ter falado, porque eu esqueci de colocar minha última lâmina, que, aliás, eu sei que tu gosta muito dela também. Vou botar agora, tá? Ótimo. Deixa eu achá-la. Esqueci. Vejam que linda. Eu amo ela. Lembrou, Maurício? Claro, como não, né? Ah, sim, lá de Portugal, é o museu no Chiado. Chiado, Tá? sim. Tá? Sim, essa escultura Bom, eu é queria... maravilhosa. É maravilhosa e é impactante, né? Quando eu fui ao Chiado, acho que faz quantos anos? 3, 4. Eu vi essa escultura, aliás, essa foi a obra de todo o que eu vi ali no museu, né? Foi a que mais me chamou a atenção, eu tirei muitas fotos dela, claro que aqui é uma que eu consegui na internet, porque é impactante, assim, chama atenção, e como é que é o Teixeira Lopes, né? Conseguiu colocar a imagem de uma mãe viúva, né? Quer dizer, futuro, digamos, futuro sujeito com sofrimento narcísico identitário, porque vejam, ele ali buscando o olhar da mãe, né? E não encontrando, porque a mãe está envolvida com o seu luto, né? Ela é viúva, né? Envolvida com o seu luto e não conseguindo, então, olhar para esse bebê e perceber, né? O quanto ele estaria ali, né? Buscando ela. Tá? Deixa eu tirar a imagem. Como é que tiro? Aqui, de novo? Acho que sim. Stop share ali, ó. Stop. Deu. Deu? Agora, Share? Não, agora vai lá em cima, bota aí stop share. Stop share, peraí. Abaixa aí um pouquinho. Tá bom. Já tinha Desculpa. retirado. Tá. Bom, então, Maurício, o conceito da mãe morta, né? Bom, eu acho que essa imagem aí está bem a propósito, né? Apesar de que a mãe morta pro Grimm, né? A gente sabe que está relacionada assim, que tem a ver com a própria história dele, né? Digamos assim, que era uma mãe presente amorosamente, disponível afetivamente durante um tempo, né? Após o nascimento da criança, digamos, no caso do Grimm foi até os 2 anos dele, né? E aí a mãe, digamos, por uma questão de um luto, alguma coisa assim, ela se retira, ela segue com os cuidados físicos, né, do seu filho, mas ela não está mais emocionalmente do mesmo jeito ali, né? Então, eu acho que, bom, e isso faz com que, como aos 2 anos, né, ainda é uma criança muito pequenininha, estas marcas também da presença da mãe e dessa mãe viva, né, elas ainda não estão, digamos que bem, né, bem instaladas e digamos que elas se apagam, né? Não vou me estender aqui, porque senão nós vamos nos estender. É muito interessante esse texto, né, do Grimm. Mas tu lembraste de outros autores que então tomam, porque realmente quando tu lê o texto, né, tu também vê determinadas questões ali que tu pode então também compreender o paciente que desde o início teve uma mãe
morta, ou uma mãe que não estava, né, presente amorosamente, libidinalmente, que não conseguiu libidinizar essa criança, né? Eu acho, Maurício, que certamente é diferente quando tu tem uma mãe assim, né, te libidinizando até, digamos, uns 2 anos de idade, e uma que desde o início não te libidinizou. Né? Eu acho que dá uma diferença aí, mas de qualquer modo tem coisas do Green ali na Mãe Morta que a gente pode sim utilizar para compreender pacientes que desde o início não tiveram essa mãe. Né? Eu acho que sim dá. Né? Uhum. E a história do vampiro, Maurício, uns anos atrás, para uma feira do livro, né? Também me convidaram para falar sobre aquela série que estava na moda na época, Crepúsculo. Crepúsculo, né? E aí eu fui também estudar e tal, e aí eu até fiz também um texto uma vez para o nosso boletim da sociedade, sobre o vampiro e as novas roupagens, porque ele sempre é reatualizado ou novas roupagens vão servindo para a questão, né? Então, do vampiro tá aí presente sempre na cultura, né? Entre os jovens, adolescentes, né? Então, foi muito bem lembrado, viu, Maurício? E outra coisa que eu lembrei, isso que tu me disse, né? Que o espelho não retorna a imagem do Drácula, né? Tem uma versão de Narciso, onde após o Tiresias ter dito que Narciso teria vida longa desde que não se olhasse, tem uma versão que diz que a mãe, então, do Narciso teria tirado todos os espelhos da casa para que Narciso não se olhasse. Tem uma versão por aí. Né? Que interessante, essa eu não conheço. Mas tem uma assim, né? Para que Narciso não se olhasse, a mãe tirou todos os espelhos da casa, né? Bom, mas ela própria, enfim, né? Não Sim, foi o espelho em função era uma mãe estuprada, né? Uma mãe estuprada, violentada, traumatizada, né? Também poderia ser uma dessas versões, vamos dizer, estendidas do conceito de mãe morta, né? Né? Mas eu concordo que essa diferenciação que fez é fundamental. O conceito original do Green, né, de que teve e perdeu, né? É muito diferente de nunca ter tido, porque com certeza o estrago é muito maior. Né? Nós temos também... digamos que numa, né, se criou uma certa representação e na outra nem se criou, digamos assim, né, desta mãe. Né? Uma se criou, mas se apagou, ficou borrada, né? E na outra, então, desde o início não. Aí tem o que buscar, pelo menos, né? Nós temos mais uma inscrita, Mara Selaib. Grayson, por favor. Ferrari acho que não vai conseguir voltar, não voltou luz para ele lá. Ela pode se dizer de onde ela é, né, Maurício? Isso. Pode ativar seu microfone e o seu vídeo, por favor. Mara? Não estamos te vendo nem ouvindo. Que delícia. 21h44. Será que ela... Olha, eu acho que ela deve ter caído a conexão. Acho que agora sim. Tem Bom, um chat. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna. E o Carlos Marcílio se inscreveu de novo, isso? Carlos, então, vamos colocar ele novamente aí na tela, vamos ver se a Mara consegue
voltar também. Oi? Não, eu não tinha me inscrito novamente. Eu estava só ouvindo aqui. Apareceu de novo. Deve ter clicado sem querer, então, no levantar a mão. Não cliquei, mas de qualquer maneira, parabenizar a Marli. É um prazer ver vocês aqui por essas janelas, né? Uhum. Que é o que temos no momento ainda. Uhum. Mas serve como, né? O Black Mirror resolve muito bem para muita coisa. Bom, eu vou aproveitar então, enquanto ver se alguém mais se inscreve, se a Mara consegue voltar. Sim, a Kátia Jung também se inscreveu. Então, vou chamar a Kátia. Enquanto isso, só queria acrescentar depois, Marli, se tu se der tempo, também eu queria te perguntar sobre como é que tu vê essa paralisia do assassinato do tempo, né? A relação dela com o processo de ressignificação ou com algum tipo de estancamento do processo contínuo de ressignificação, né? A Nachträglichkeit do Freud, né? Assim, se esse assassinato do tempo poderia corresponder a uma espécie de parada no processo de ressignificação contínua. Né? Mas vamos ouvir a Kátia primeiro. Kátia, libera o teu microfone, Kátia. Oi, boa noite. Boa Queria noite. cumprimentar vocês pelo evento, cumprimentar a Marli pelo belo trabalho, profundo, consistente, muita clareza, uma integração muito importante, muito bem feita com os autores, com os conceitos. Eu fiquei pensando, ouvindo vocês, também várias ideias me ocorreram, mas eu lembrei, já que a Marli também trouxe o Green, não é, de como é que a gente poderia incluir nesse entendimento do Narciso e do tempo, né, com a ideia do conceito do Green de estrutura enquadrante. Porque eu fiquei imaginando, não é? Essa mãe, a fonte, essa que não vê o filho, que não espelha, e a mãe intrusiva, né? Aquela mãe que o Green diz que deveria permitir se sentir esquecida ou de ser esquecida, aquela mãe que se coloca dentro, se mantém dentro da estrutura enquadrante, em vez de deixar um espaço potencial para que a criança possa desenvolver e fazer crescer e brotar as representações do seu próprio self. Mas a mãe fica ali, penso quase como uma mãe morta, que fica intrusa sem deixar espaço, ou diminuindo o espaço da construção do próprio self da criança. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Marli, ver como é que a gente poderia também, né, encaixar esse conceito, que eu acho que também entra nessa mesma linha do que a gente está tratando aí, ouvindo contigo. Tá? Tá. Obrigada, Kátia. É uma boa questão também, né? Kátia é outra que gosta do Green, né? Também fez um trabalho sobre narcisismo, que estava muito bom. Bom, a questão, então, da estrutura enquadrante, né? Digamos que a estrutura enquadrante é esta, digamos assim, né? Essa mãe virtual, digamos assim, né? Que a gente teria dentro da gente, né? É esta mãe que nos espelhou e que agora está posta nessa estrutura enquadrante. Mas, para que isso se dê de uma forma suficientemente boa, né? É necessário a ausência, né? Mas com fundo de presença, né? Só que essa presença não pode ser excessiva, porque senão não vai ter essa ausência necessária para constituir a mãe dentro, né? Para a mãe funcionar como essa estrutura enquadrante, né? Então, acho que o Green cita os casos, e eu acho que o Winnicott também, né? Casos tanto da mãe que fica ausente,
né, quanto a mãe que fica presente demais, né? E o Green, então, fala nas angústias, né, de angústia de separação e angústia de intrusão. E como muitas vezes... E eu sempre penso também, né, que a ausência excessiva ou a mãe que não olha, isso também é vivido como uma intrusão. Tanto uma coisa quanto outra é vivido como excesso, né? Porque a dor, né? Ela está presente, uma dor muito intensa, está presente tanto num quadro quanto num outro quadro, né? E em ambas, né? Digamos que não se constitui um espaço de ausência necessário para se constituir ali, então, essa estrutura enquadrante. Aí fica o sujeito, então, como o próprio, digamos, então, Narciso, né? Procurando esta imagem ali, ou pessoas que são aditas, digamos assim, a objetos, né? Ao objeto da percepção, né? E não ao objeto da representação, né? Porque se tu tens esse objeto, a representação desse objeto, tu não vai ficar tão dependente do objeto da percepção, né? Não sei se respondi tua questão, Kátia. Não, eu acho que é para a gente pensar juntos, eu acho que sim, tem todo tem toda essa articulação, não é? Que essa mãe que fica intrusa no self não deixa um espaço fértil, vamos dizer, para representar, né? Isso. Ela fica instaurada. Uhum. Sim. E aí não se instala também, ou se instala de uma forma deficiente a questão do espaço e tempo. Exato. Né? Maurício. Obrigada, Marli. Imagina, é bom poder discutir, né? Tá, o Maurício falou da parada no processo, a paralisia como processo de ressignificação, né? Tá. Talvez seja um pouco diferente. Isso, Marli, só para te avisar, nós temos mais 2 inscritas também. Tá. Então põe junto, Maurício. Então, põe junto elas. Sabe, a gente passa, então, a Cláudia Vilela e a Lovane Jungs. Tá. Cláudia, Oi. Lovane, tem que liberar a câmera e microfone. Isso, é um prazer estar nesse evento, não sei se posso fazer uma pergunta. Claro. Marli, muito obrigada pelo texto maravilhoso que você escreveu. Eu gostaria de verificar se é possível para você, talvez já esteja assim, um tempo um pouco avançado, falar um pouco sobre, no teu texto diz que quando o objeto falha no desempenho da sua função do espelho, o sujeito tenta incorporar o objeto e a parte do self que ele sente ter sido confiscada pelo objeto. E nesse sentido, assim, eu gostaria, se você pudesse falar que ele, ao grudar nesse objeto, o processo de luto pela perda, né, do mesmo que fica paralisado. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Muito obrigada. Eu acho que a Cláudia deve ter caído a conexão, então, quem sabe, tu pode ir respondendo a Lovane. Tá. Bom, por que o processo, Lovane, obrigada pela questão, por que o processo de perda fica paralisado na base, né? Porque tu precisa ter, digamos, uma boa relação com o objeto, tu precisas ter um bom espelhamento, né? Para digamos assim, para instaurar esse objeto dentro, para tu criar a representação desse objeto dentro de ti, para tu seguir na vida, digamos assim, acompanhada por esta representação desse objeto, né? Se tu não tiveste isso, essa mãe suficientemente boa, tá? Tu
tu ainda vai... A mãe está devendo, que eu botei ali no trabalho também, assim, né? Parece que esses sujeitos ficam achando que, assim, ó, a vida deve, ou o objeto primário ainda deve, e não conseguem abandoná-lo enquanto eles não tiverem, não receberem aquilo que, inclusive, seria de direito receber. Né? Então, segue como que buscando nos objetos, tá? E os objetos daí, eles não se diferenciam muito desse objeto primário, e ele segue buscando, né, esse espelhamento que ele não recebeu. Ele segue buscando um objeto que o entenda, inclusive que o identifique, quem sabe, na medida em que as suas necessidades possam ser, né, atendidas, tá? É preciso que as necessidades sejam atendidas para que tu tenha internalizado isso, para que tu tenha representação disso dentro de ti. Se tu não tem, tu, tipo assim, ó, não pode seguir a vida bem acompanhada, digamos assim, né? Falta algo, e tu vai seguir buscando isso em algum objeto da realidade, ou, né, uma adição a objetos, uma adição a drogas, né, uma adição a comida, né, ou adição a um ato, né, onde tu estás buscando, mas que se não houver, por isso que o tratamento é importante, porque tem que ter um objeto que entenda, né, que empatize, para que isso, de alguma forma, possa se constituir dentro do sujeito, tá? Essa representação que não se constituiu. Né? Então, por isso que a gente não pode pensar que houve ali uma perda, um luto. O sujeito não faz o luto, tá? Tu só pode fazer um luto por aquilo que tu teve. Se tu não teve, tu não faz. Tu fica ali preso ainda naquele objeto, né? Querendo ainda, de alguma forma, precisando receber, né? Para poder ir para a vida, digamos assim, tranquilo, com esse objeto dentro. Então, nesse sentido, tá? É que não, né? É um sujeito que o processo de perda fica paralisado, como tu disseste, tá? Muito Espero obrigada. que tenha... Bom, a gente já está chegando ao final do nosso horário. A Cláudia, eu acho que deve ter caído, não conseguiu retornar. Então, eu acho que eu vou passar para ti, Marli, para a gente fazer o encerramento, né? Tá. Considerações finais aí. Aham. Bom, Maurício, primeiro só queria, já que eu me lembrei agora de novo da tua questão, né, que fiquei te devendo, né, a paralisia no processo de ressignificação, ou como é que seria o après-coup, né, Maurício? Como eu disse, acho que, de certa maneira, né, a situação traumática, ela vai sempre tentar se reapresentar, ou talvez se apresentar, né, pela primeira vez, no sujeito estando ali agora, né? Então, digamos que isso vai dar uma possibilidade, né? Eu nem sei se de ressignificar ou de significar, né? Mas é dar um sentido, ou é integrar, então, essa situação que nunca foi integrada pelo ego, né? O Freud diz assim, né? Que tu tem que ser sujeito das tuas pulsões e não ficar sujeitado a elas, né? Então, quando há pouco estava falando, né, para a Lovaine sobre, né, sobre a questão de que não houve uma mãe que acolhesse e que, digamos assim, entre aspas, acalmasse essa pulsão, essas pulsões seguem ali desgovernadas, né? E aí o ego não consegue né, ser sujeito delas. Ele está sujeitado a elas, né? O que o Freud diz assim,
onde a id tem que tem que vir ego, né? Ali onde a id tem que vir ego, né? Que é o ego se apropriar, digamos assim, de suas pulsões, né? É o sujeito se apropriar de si mesmo, mas isto passa sempre, né, por um outro objeto, né? Não sei se eu te respondi, Maurício, se, enfim, daria para continuar conversando. Não, com certeza a gente poderia continuar e muito, né? Porque o trabalho é muito rico, tem muitas coisas que ficam. E nisso aí eu peguei num outro ponto do trabalho, pensei mais uma terminologia freudiana da ressignificação, não aquela mais tão pontual do après-coup, mas com aquela ressignificação constante, né? Que há na saúde, né? Assim, sim, um psiquismo mais saudável. Porque tu falou de transformações num ponto do trabalho, né? A gente poderia pegar por uma via bioniana também, enfim. Tem muita coisa aí que a gente poderia conversar, mas, bom, vamos seguir. Quem sabe vai ter desdobramentos também, né, do trabalho. Então, mas a gente já está no nosso horário, queria te agradecer muito, foi um trabalho muito bonito, muito rico, né? Acho que a discussão foi muito legal. E, então, já fica o convite para as próximas quintas científicas, aproveitando que a Kátia Jung também estava, né, há pouco participando. A Kátia vai participar de uma atividade que a gente vai fazer ali bem no iniciozinho de julho, com relação ao centenário da psicologia das massas, né? Vamos fazer uma mesa muito interessante, a Kátia vai ser uma das participantes, e o outro participante vai ser o Arthur de Oliveira Bueno, que é professor da Universidade de Frankfurt, né? E vai participar lá a partir de Frankfurt, então, né, nessa atividade do centenário da psicologia das massas, pensando, né, no atual da psicologia das massas e na atualidade, então também já uma atividade que eu quero deixar todos convidados aí, né, com uma antecipação. E acho que, então, por hoje é isso. Muito obrigado, Marli. Obrigada. A todos que estiveram presentes, estão convidados para seguirem nas nossas atividades. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos.